E se eu te dissesse que o maior poder de destruição do narcisista não está em sua arrogância, mas no silêncio de quem ele jurava controlar? E se o que realmente o faz definhar por dentro não é o confronto direto, mas a ausência total de reação, vinda justamente daquele que mais absorveu sua escuridão? O empata exausto, aquele que já não luta, que não explica, que não chora, apenas se cala, observa e desaparece emocionalmente. Carl Jung já avisava: o inconsciente não perdoa quem insiste em viver na superfície. Mas o que acontece quando o espelho que alimentava o ego do narcisista se quebra e ele se vê diante do vazio? Você já percebeu como o empata, quando chega ao seu limite, muda de vibração, deixa de ser alimento e se transforma em veneno? Não porque se vinga, mas porque transcende. A energia que antes era doação vira deserto. E o narcisista, perdido em seu próprio labirinto, começa a murchar como uma flor que não entende por que a água secou. Ele sente que está morrendo, mas não sabe por quê. Jung chamaria isso de colapso arquetípico, quando o personagem que você construiu para sobreviver já não encontra mais palco. A máscara grita por atenção, e o silêncio do empata ecoa como sentença. Talvez você ache que esse silêncio é fraqueza, que se calar é desistir. Mas o empata exausto não desiste, ele desperta. Ele para de tentar salvar o outro e começa a se salvar. E nesse instante sutil, quase imperceptível, algo muda de lado. O poder que alimentava o ciclo se desfaz. O feitiço se desfaz. E o narcisista, preso em sua própria encenação, sente o colapso daquilo que nunca foi real. Jung dizia: aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você ignora apodrece. Há algo de profundamente perturbador nesse processo, uma morte invisível. Um desmanche da alma que acontece sem gritos, sem drama, sem testemunhas. Apenas um desligamento emocional absoluto, como uma casa que de repente deixa de ter luz. E é nesse breu que o narcisista encontra sua verdadeira prisão. Não o abandono físico, mas o apagamento simbólico. Carl Jung chamou isso de retorno do reprimido. Aquilo que você fingiu que não existia, volta para te consumir. Mas e se esse retorno vier justamente do vazio deixado por quem parou de reagir? Este vídeo não é apenas um alerta, é um espelho. Um convite perigoso para olhar onde você nunca teve coragem. Para entender por que a exaustão de um empata pode ser o gatilho final da ruína de um narcisista. E por que Jung enxergava nesse movimento uma chave sombria, mas libertadora. Mas atenção, essa jornada não será confortável. Cada palavra que você ouvir a seguir pode romper um véu. E uma vez que você enxergue, não há como desver. Você está preparado? Então não ouse sair antes do fim, porque o que será revelado pode mudar tudo. Há um momento em que o empata para de perguntar o que fez de errado. Esse instante não faz barulho, não tem plateia, não é celebrado, mas é o início de um fenômeno silencioso que Carl Jung chamaria de despertar do inconsciente ferido. Não é o grito que liberta, é o cansaço. A alma chega num ponto em que o peso de carregar o outro supera o medo de ficar só. E então, sem aviso, sem drama, o empata exausto solta. Não como vingança, mas como instinto de sobrevivência. O narcisista, que se alimentava de cada explicação, de cada tentativa de ser compreendido, sente o chão ruir e não entende por quê. A ausência do empata tem gosto de morte para o narcisista, porque não é o corpo que vai embora, é a alma que se fecha. A luz que antes iluminava o palco do ego narcisista simplesmente apaga. E ali, no escuro, ele se vê pela primeira vez com nitidez, sem aplausos, sem reflexo, sem controle. O que Jung nos mostra é que o inconsciente coletivo cobra com juros aquilo que se tenta ocultar por tempo demais. E quando o empata fecha as portas internas, o narcisista se vê banido de um templo que achava que dominava. Durante muito tempo, o empata tentou compreender,
tentou curar, tentou amar até as partes que o feriam. Mas existe um limite onde a empatia se converte em autoabandono. E quando esse limite é ultrapassado, algo ancestral desperta, o instinto da alma por integridade. Não é mais uma escolha racional. É como o corpo que recusa um veneno, não por raiva, mas por sabedoria. E o narcisista sente isso. Sente que o empata exausto já não vibra no mesmo campo. O jogo perde o sentido. A marionete cortou os fios. Você já percebeu como o narcisista enlouquece com o silêncio? Como ele tenta provocar, cutucar, seduzir, tudo para reativar a fonte que secou. Mas o empata exausto não reage mais porque já viu o suficiente, já sentiu na pele os ciclos, as manipulações sutis, as culpas invertidas. E agora tudo que antes gerava resposta vira pedra, vira muro, vira deserto. Jung dizia que o que não enfrentamos por dentro nos encontraremos como destino lá fora. E o empata se tornou esse destino, um espelho sem reflexo. É nesse ponto que o narcisista começa a morrer por dentro, porque a ausência da emoção do outro desintegra a imagem que ele construiu de si mesmo. Ele não sabe lidar com o invisível, com o intangível, com a indiferença que não oferece luta. A mente narcisista foi moldada para provocar caos e colher validação. Mas agora colhe silêncio. Um silêncio que o corrói, que o obriga a olhar para dentro e ver o vazio que tentou esconder atrás da grandiosidade fabricada. O império desaba, mas ninguém vê, e o empata, não celebra, não sorri. Ele apenas segue, ferido talvez, mas livre. Há um tipo de liberdade que só nasce depois da exaustão total, depois do colapso emocional, depois do basta que não é dito, é vivido. E é nesse espaço que o empata começa a lembrar de si, das partes que abandonou tentando salvar o outro, das vontades que calou para não provocar, dos limites que dissolveu para caber em alguém. E então, sem fazer alarde, ele recolhe suas partes e vai embora de si, para si. Esse movimento é imperceptível por fora, mas devastador por dentro. É uma demolição interna que reconstrói. E quem vê de longe acha que foi de repente, mas não sabe dos 1000 quases que antecederam esse fim. O empata exausto não desiste, ele desperta, e Jung já havia previsto isso. Todo renascimento passa pela travessia da sombra. O empata atravessou. O narcisista se perdeu. Você já se perguntou quantas vezes tentou justificar o injustificável? Quantas vezes confundiu amor com sofrimento? Quantas vezes segurou uma relação que só existia porque você se curvava? Talvez a resposta esteja vindo agora, enquanto você ouve isso. Talvez seja por isso que suas mãos suam, que seu peito aperta, que algo dentro de você reconhece essas palavras como se fossem suas, porque são. Você sabe, você sempre soube. Não existe cura verdadeira sem ruptura. E o empata exausto é a ruptura viva de um ciclo que parecia eterno. É o elo que se parte. É o basta silencioso que ressoa mais alto que qualquer grito. E é por isso que o narcisista morre por dentro. Porque quando o empata se esvazia, ele se afoga no próprio reflexo. O empata exausto não quebra com gritos. Ele desmonta com silêncios. E o segundo golpe não é um ato de rebeldia, mas uma retirada sutil da alma que sustentava o teatro. Esse é o momento em que o empata deixa de tentar provar quem ele é. A explicação morre, a justificativa morre, a necessidade de convencer o narcisista de qualquer coisa morre. E com isso, o espelho se quebra. Jung chamaria isso de desidentificação do ego projetado. O empata corta o fio que ligava sua existência à aprovação do outro, e o narcisista, que se alimentava dessa validação disfarçada de compaixão, perde seu alimento emocional mais precioso, o reflexo que confirmava sua ilusão. Não há som nessa morte, mas há um colapso interno que sacode estruturas que pareciam inabaláveis. O empata para de correr atrás, para de cuidar de quem o machuca, para de sangrar para manter alguém inteiro. E essa mudança é o segundo golpe, o mais devastador. Porque não é barulhento, não é declarado, não é dramático, é apenas uma presença que se desfaz. O narcisista por fora segue em pose, mas por dentro entra em pânico. Porque sem o empata como espelho emocional, a construção narcísica perde seu alicerce, e nada que ele faça consegue reverter
ter esse esvaziamento simbólico. Você já sentiu isso? A sensação de que algo dentro de você se rompeu, não com dor, mas com clareza? Como se de repente o que antes era insuportável agora parecesse ridículo. Como se você tivesse despertado no meio de um teatro em chamas e simplesmente levantado e saído. Carl Jung dizia que a consciência se expande através da dor suportada e compreendida. O empata que chega nesse ponto já não busca consolo, busca sentido. E quando ele entende, o narcisista deixa de ser ameaça, vira ruído, vira sombra, vira história velha. A partir daqui, o empata não responde mais às provocações. Não é porque não se importa, é porque finalmente entendeu que reagir é manter a prisão ativa. A ausência de reação é o que aprisiona o narcisista em si mesmo, e esse é o veneno mais amargo para quem sempre dançou conforme o jogo da manipulação emocional. O narcisista grita por atenção, provoca caos, faz promessas, chora, acusa, seduz. Mas o empata exausto já não dança essa música. Ele aprendeu o silêncio como defesa, mas agora o usa como arma de libertação. Jung dizia que todo relacionamento profundo é uma dança de projeções. E o empata, ao se retirar, retira também as projeções do narcisista. Ele deixa de ser espelho, deixa de ser palco, deixa de ser personagem, volta para si. Esse retorno é invisível aos olhos do mundo, mas ecoa como um terremoto no inconsciente do narcisista. Porque sem plateia, a encenação perde sentido. Sem reflexo, a máscara não se sustenta. E é por isso que o segundo golpe é o mais perigoso, porque ele não destrói por fora, mas implode por dentro. Nesse ponto, o narcisista começa a se corroer, não porque foi deixado, mas porque foi ignorado. Não existe punição maior para quem vive da atenção alheia do que a indiferença absoluta. E o empata, quando exausto, não finge mais. Ele some de verdade, não bloqueia para provocar, não desaparece para manipular. Ele simplesmente vai embora e leva com ele todo o cenário emocional que mantinha o narcisista em pé. O que sobra é um vazio que ecoa, que dói, que devora. É a falta do que nunca deveria ter sido exigido em primeiro lugar. Mas o narcisista não chora por amor. Ele chora pelo fim do controle. Ele não sofre porque perdeu alguém. Ele sofre porque perdeu o centro do jogo. O empata era o tabuleiro, as peças e o adversário. Agora tudo foi recolhido. E o narcisista precisa encarar o que sempre evitou. Ele mesmo. Jung chamava isso de confronto com a sombra. O momento em que tudo o que foi negado retorna em forma de colapso. E esse retorno é devastador. Porque sem a presença do empata, o narcisista se vê nu, pequeno e vulnerável. E ele não sabe lidar com isso. Nesse campo simbólico, o empata se torna quase invisível, mas sua ausência tem um peso quase insuportável. Ele não está mais lá, mas tudo nele ainda está presente. Nos gestos, nas memórias, nas faltas, o narcisista tenta substituir, tenta repetir o ciclo com outro alguém. Mas não funciona, porque o empata exausto não era qualquer um. Era um ser que oferecia o tipo de amor que o narcisista nunca aprendeu a reconhecer, apenas a consumir. E agora que se foi, não deixou rastros, não deixou portas abertas, apenas um eco, um espaço onde havia alma. E agora, há silêncio. Você já pensou quantas vezes tentou se explicar para quem nunca quis compreender? Quantas vezes calou sua dor para manter o outro confortável? Quantas vezes confundiu paciência com tolerância ao abuso? O segundo golpe é esse momento em que você percebe que sua energia vale mais do que qualquer explicação, que não reagir já é resposta, que não estar já é justiça, que sua ausência vale mais do que 1000 palavras. E nesse instante, o empata não destrói o narcisista, apenas revela o que ele sempre foi, sem filtros, sem truques, sem ninguém para amparar o colapso. Esse é o ponto sem retorno. O empata se reconecta com sua integridade. O narcisista se desconecta de sua fantasia. E o universo silenciosamente se reorganiza. Jung dizia que tudo que é reprimido retorna como destino. E o destino do narcisista, quando o empata exausto sai de cena, é encarar a si mesmo, sem aplausos,
sem plateia, sem escapatória. O narcisista sempre acreditou que o empata nunca o deixaria. Não porque o amasse, mas porque o precisava. O terceiro golpe nasce da ruptura dessa ilusão. Quando o empata exausto descobre que pode viver sem o narcisista. Não apenas sobreviver, mas florescer. E essa percepção é uma sentença silenciosa. Porque para o narcisista, a maior punição não é ser deixado. É descobrir que nunca foi necessário. Que a pessoa que ele tentava manter cativa agora voa com asas próprias. Jung dizia que não há nada mais perturbador para o ego inflado do que perceber sua irrelevância diante da autonomia do outro. O empata, por tanto tempo, acreditou que sem o narcisista não havia chão, que sem aquele amor torto não havia luz. Mas a exaustão revela o que o amor não conseguiu, a verdade. E a verdade não grita, não empurra, ela apenas se revela, como um espelho limpo que pela primeira vez mostra a imagem real. O empata vê quem se tornou tentando se encaixar num abismo, e algo dentro dele implode, não por dor, por despertar. O terceiro golpe acontece nesse ponto, quando o empata para de se diminuir para caber em uma história que nunca foi sobre ele. O narcisista percebe, sente, mas não entende. Como alguém que se curvou por tanto tempo agora caminha ereto, como aquela presença moldada para agradar agora irradia poder próprio. O empata exausto não precisa mais da validação do outro. Ele não deseja provar nada, não precisa ser aceito, não quer ser entendido. Porque entendeu a si mesmo. Carl Jung chamava esse estágio de individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, além das máscaras, dos traumas, das projeções. E esse processo, quando ativado, é irreversível. O empata atravessou o fogo, e do outro lado ele se encontrou. A liberdade do empata se torna insuportável para o narcisista. Não é apenas o fim do vínculo, é o fim da hierarquia emocional. O narcisista não é mais o centro do universo, não é mais o termômetro de valor, não é mais o juiz da autoestima do outro. Ele perdeu o papel principal no roteiro que ele mesmo escreveu. E agora, como um ator sem palco, tenta refazer as falas. Mas o empata já não ouve, porque já não precisa. O terceiro golpe é essa independência emocional que quebra a espinha dorsal da manipulação. Você já sentiu essa força? Essa centelha que surge quando você finalmente percebe que não precisa mais pedir para ser amado, visto ou respeitado? Quando a dor já não te define e o medo já não te limita? O empata sente isso como uma corrente quente subindo pela espinha, uma certeza silenciosa que diz: acabou. E não é vingança, não é orgulho, é clareza, é uma espécie de nascimento. Jung diria que é o momento em que o self, o centro psíquico verdadeiro, toma o lugar do ego ferido. E o mundo interno se reorganiza. O narcisista, diante disso, entra em colapso, porque sua identidade dependia do controle, do domínio emocional. E agora, tudo escapa por entre os dedos. Ele tenta seduzir de novo, tenta reverter, oferece promessas, juras, lágrimas, mas o empata já enxerga por trás da cortina, já entende os mecanismos, já reconhece as repetições e já não se ilude. O narcisista sente isso como morte, porque é não a morte física, mas a morte da ilusão de poder. A destruição do pedestal invisível, a queda de um império construído sobre a fragilidade do outro. Esse terceiro golpe se consolida quando o empata não apenas vai embora, mas começa a construir, a criar, a brilhar. E o narcisista, da sombra, observa, não com saudades, mas com angústia, porque não foi só a pessoa que se foi a imagem que ele projetava nela, o controle que ele exercia, a narrativa que ele comandava. Tudo ruiu, e o empata agora cresce, evolui, renasce. Não apesar da dor, mas através dela. Jung dizia que não há iluminação sem atravessar as trevas. O empata foi até o fundo do poço e voltou com luz nos olhos. Você consegue lembrar do momento em que percebeu que já não amava mais quem te destruía? Que o medo de perder se transformou em vontade de recomeçar? Que a presença do outro não era mais essencial, apenas incômoda? Esse é o terceiro golpe. E ele não é apenas uma virada interna,
É um terremoto energético. O empata muda de frequência. E o narcisista, que só sabia agir na vibração da dor, agora não consegue mais alcançar. Tenta, insiste, mas tudo que recebe é silêncio, distância, paz. E essa paz, para o narcisista, é insuportável, porque não é a paz do fim, é a paz do recomeço, a paz de quem sobreviveu, a paz de quem agora escolhe. E o empata exausto agora escolhe por si, pelo seu bem-estar, pela sua paz. Ele não olha mais para trás, não alimenta mais o ciclo, não responde ao chamado do caos. Ele encontrou um centro que não depende de ninguém. E é nesse instante que o narcisista morre, mais uma vez por dentro, porque percebe que perdeu não apenas uma pessoa, mas o poder sobre ela. Jung dizia que só é livre quem se liberta do outro dentro de si. E o empata, ao se libertar do narcisista que internalizou por tanto tempo, encontra um espaço novo. Um espaço onde o amor não dói, onde o silêncio é paz, onde a solidão é sagrada e onde a presença do outro só entra, se for bênção e não prisão. Esse é o terceiro golpe, e para o narcisista é o mais cruel, porque não destrói, apaga, não confronta, substitui, não castiga, esquece. E ser esquecido, para quem vivia de ser o centro, é o pior castigo de todos. Existe um momento em que o empata não apenas se afasta, não apenas se cura, ele se transforma, não como quem tenta esquecer um trauma, mas como quem atravessa um portal. O empata que sobrevive ao ciclo com o narcisista emerge diferente, não mais uma versão ferida de si, mas uma consciência nova, moldada pela dor, mas guiada por propósito. É nesse ponto que o narcisista sente o impacto mais profundo. O quarto golpe. O empata exausto, agora desperto, se torna fonte de inspiração para outros. E o narcisista, acostumado a controlar em segredo, começa a sentir que sua escuridão está sendo exposta, sem que o empata diga uma única palavra. Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido em nós não desaparece, torna-se destino. O narcisista, ao perder o empata, não perde apenas um relacionamento. Ele perde o controle sobre a narrativa. O empata agora compartilha sua luz, sua história, sua libertação. E sem precisar acusar, sem precisar atacar, ele revela. Sua cura se transforma em espelho para os que ainda estão presos. E esse espelho é cruel para o narcisista, porque agora todos começam a ver aquilo que ele sempre escondeu. Ele já não consegue sustentar sua fachada. O castelo de areia desaba sob os olhos de todos. O quarto golpe é público, é vibracional, é a sombra sendo tocada pela luz. E há algo de profundamente simbólico nesse momento. O empata, que antes se encolhia, agora se expande. Que antes pedia perdão, agora ensina. Que antes carregava culpa, agora guia. Sua jornada se torna semente para outros. E o narcisista, habituado a se alimentar-se da dor oculta, se vê ameaçado por essa exposição silenciosa. Não é uma vingança, é uma consequência natural da expansão do empata. Jung falava do inconsciente coletivo, de como estamos todos conectados em um campo simbólico. E quando um empata se cura, outros se curam também. O narcisista sente essa rede se afastando e percebe que seu domínio está se dissolvendo, não por ataque, mas por iluminação. O quarto golpe se consolida quando o empata não apenas deixa de reagir, mas começa a impactar. Ele já não responde ao narcisista, mas responde ao mundo, com sua história, com sua energia, com sua força. E isso é insuportável para aquele que sempre precisou do empata como escravo emocional. Agora o empata virou mestre da própria jornada, criou um caminho onde antes só havia fuga, transformou ferida em linguagem, silêncio em ponte, dor em portal. O narcisista observa de longe, como quem assiste ao crescimento de uma árvore que tentou arrancar pela raiz. Você já sentiu isso? A sensação de que o que te feriu tanto agora te serve como bússola, que aquilo que te afundou agora é o mesmo chão onde você constrói? O empata começa a viver com propósito. Não precisa mais esconder suas cicatrizes. Ele as transforma em mapas. E isso enfraquece profundamente o narcisista, porque quebra o ciclo da vergonha. O empata não tem mais medo da verdade. E quem não tem medo da verdade não pode mais ser manipulado.
Jung dizia que o encontro com o self é um ato de coragem. O empata ousou esse encontro e agora nada pode pará-lo. O narcisista tenta reconstruir o vínculo, usa novas máscaras, tenta retomar o contato, provocar saudade, reencenar o passado. Mas tudo falha, porque agora o empata enxerga com os olhos da alma. Já não busca reencontros, busca expansão. E esse abismo entre os dois se torna irreconciliável. Não há mais gancho, não há mais ponto de controle. O empata não pertence mais ao mesmo plano vibracional. E o narcisista, antes senhor das cordas, agora é apenas um eco dissonante no fundo da caverna que o empata deixou para trás. E então acontece o impensável. O narcisista percebe que não consegue mais alcançar o empata nem mesmo com dor, nem mesmo com chantagem, nem mesmo com lembranças. O empata criou um novo mundo e deixou de carregar a culpa por ter escapado. Esse é o quarto golpe. O empata se torna prova viva de que a cura é possível. E essa prova destrói a lógica do narcisista, porque se alguém escapou, outros também podem. E se outros escaparem, o ciclo morre. O narcisista perde sua função simbólica. De predador oculto, torna-se apenas um homem nu diante de sua própria miséria emocional. Jung advertia que toda sombra, quando não é acolhida, torna-se destrutiva. E o narcisista é sombra rejeitada em estado puro. Vive num jogo de espelhos que só funciona se ninguém olhar diretamente para ele. Mas agora, com o empata em expansão, todos olham. O quarto golpe não é um ataque, é uma verdade visível. E verdades visíveis são devastadoras para estruturas baseadas na mentira. O empata, ao viver sua verdade, destrói o castelo de controle do narcisista. E essa destruição não tem estardalhaço, tem eco. Eco que se espalha, que ressoa, que toca outros empatas ainda presos. E isso é revolução. Você consegue lembrar da primeira vez que alguém te mostrou que era possível sair da dor? Que era possível existir sem medo? Que era possível viver sem mendigar afeto? O empata exausto se torna esse farol. Não porque queira brilhar, mas porque precisa viver. E nesse ato de viver ele ilumina, e nessa iluminação ele denuncia, sem precisar nomear, apontar ou acusar. Ele apenas mostra que existe outro caminho, e isso destrói o ciclo narcisista mais do que qualquer confronto direto, porque mostra que o poder era falso, que o domínio era frágil, que a dor era programada. O empata agora fala, cria, dança, respira, ensina, e o narcisista se apaga. Não porque foi derrotado, mas porque foi revelado. Jung dizia que tudo que foi escondido virá à tona. E o quarto golpe é isso, a exposição inevitável. O empata não esconde mais. E ao deixar de esconder sua dor, revela o agressor. Não com ódio, com luz. E essa luz é a maior ameaça à escuridão. Há uma etapa final nessa jornada silenciosa. Um ponto em que tudo se fecha e se revela ao mesmo tempo. É quando o empata deixa de odiar, quando ele para de buscar justiça, explicações, reparações, quando ele se dá conta de que a vingança emocional ainda o manteria conectado. E é exatamente nesse instante, onde o perdão não é um ato de bondade, mas de libertação pessoal, que surge o quinto golpe, o mais inesperado de todos. O empata exausto, em paz consigo mesmo, deixa de sentir qualquer coisa pelo narcisista. Nem amor, nem raiva, nem tristeza. Apenas nada. E esse nada é o grito mais ensurdecedor que o narcisista já ouviu. Carl Jung dizia que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. O empata entende isso na pele. O narcisista sempre usou o vínculo como arma, como corda emocional, como rede de culpa. Mas o empata, agora consciente, corta essa corda, não com raiva, mas com leveza. Ele simplesmente se retira da equação, e isso deixa o narcisista suspenso no próprio vazio, sem mais ninguém para culpar, controlar ou conquistar. O quinto golpe não é uma explosão, é um silêncio sem retorno, uma ausência que grita, que pesa, que não pode ser revertida.
porque não há mais nada para reconquistar. O narcisista percebe e o pânico se instala, porque pela primeira vez ele não é mais nem vilão, é irrelevante. E essa irrelevância é o colapso do ego. A morte simbólica mais aterradora para quem sempre precisou ser o centro, mesmo que no caos. O empata, por sua vez, já não vibra naquela frequência. Sua ausência deixou de ser protesto e virou caminho. Ele não quer que o narcisista sofra, não deseja sua queda. Ele simplesmente não o carrega mais, não pensa mais, não inclui mais. E esse é o fim real, porque enquanto havia reação, havia vínculo. Mas agora, a liberdade. Você já sentiu isso? A libertação que vem quando você percebe que não precisa mais lembrar? Quando o nome do outro já não pulsa dor, nem saudade, nem fúria, apenas silêncio? O empata exausto chegou nesse ponto. Ele não precisa mais vencer, porque venceu a si mesmo. E o narcisista, ao perceber isso, percebe que perdeu tudo. Não o corpo, não o acesso, mas a energia, a alma, o vínculo invisível que sempre o manteve forte. Jung chamava esse ponto de transcendência da dualidade, quando não há mais eu contra o outro, mas apenas eu comigo mesmo. E o narcisista não sabe habitar esse espaço. É nesse estágio que o empata começa a viver o que Jung chamava de integração da sombra. Ele olha para trás sem dor, ele compreende sem justificar, ele perdoa sem esquecer, ele segue inteiro. E essa inteireza não pode ser invadida, porque agora há limites, há verdade, há presença. O empata entende o que aconteceu e por isso não precisa mais voltar, não precisa entender mais nada. O ciclo se fechou e o narcisista, que sempre viveu de manter as portas entreabertas, se vê agora diante de um portão selado por dentro e a chave nunca mais estará em suas mãos. Esse quinto golpe é o mais profundo porque não é visível. Ele acontece no invisível, no campo emocional, no lugar onde a energia do empata antes vibrava em ressonância com o narcisista. Agora não vibra mais. Agora vibra com a vida, com a criação, com a própria alma. O empata começa a viver com intensidade, a amar de verdade, a construir laços saudáveis. E isso destrói tudo o que o narcisista acreditava controlar, porque ele nunca mais será o único, o insubstituível, o intocável. Ele será só mais um no passado de alguém que escolheu viver. E o mais cruel disso para o narcisista é que ninguém precisa saber que ele caiu, porque não é uma queda pública, é interna, é silenciosa, é uma falência emocional que só ele sente, que só ele carrega, que só ele sabe que está acontecendo, porque o empata não expõe, não denuncia, não vinga, apenas apaga, some do campo vibracional, some da memória afetiva, some do vínculo psíquico. E essa é a punição que não se vê, mas que nunca acaba. Carl Jung dizia que o inferno é a repetição de tudo aquilo que negamos integrar. O narcisista, sem o empata, mergulha nesse inferno, repetindo ciclos, buscando novas vítimas, tentando recriar o que perdeu. Mas tudo falha, porque agora ele sabe que existe outro lado, sabe que há pessoas que acordam, que cortam, que se libertam, e isso o assombra, porque toda nova tentativa será uma comparação com a única que escapou, a única que virou o jogo, a única que simplesmente não sente mais nada por ele. Você consegue entender o poder disso? Quando você deixa de amar e de odiar ao mesmo tempo, quando sua energia se limpa por completo, quando você olha para trás e sente apenas gratidão pela própria fuga, esse é o quinto golpe. E é por isso que o empata exausto pode fazer o narcisista morrer por dentro, não com ódio, não com escândalo, mas com liberdade. Porque liberdade verdadeira é o que o narcisista nunca poderá ter. E é exatamente por isso que ele nunca vai te esquecer. Há silêncios que não são vazios, são portais. E agora que você atravessou este, talvez tenha percebido que o que chamava de dor era apenas o eco daquilo que você estava pronto para abandonar. Talvez o que mais doía não era o que o outro fazia com você, mas o que você ainda permitia dentro de si. Carl Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós torna-se destino. Mas agora você viu, agora você sabe. E mesmo que ainda não saiba nomear o que sentiu, algo dentro de você já não será o mesmo.
Não foi sobre ódio, nem sobre vingança, nem sobre ganhar. Foi sobre despertar, sobre olhar nos olhos da própria sombra e dizer: eu me reconheço, mas não sou mais prisioneiro de ti. O empate exausto que existia em você agora se torna semente de lucidez. Aquele que curou sem precisar destruir, que partiu sem precisar machucar, que se ergueu com cicatrizes abertas, mas olhos limpos. E é nessa beleza imperfeita que mora a verdadeira força. A força de quem não precisa mais ser compreendido para ser livre. Talvez o narcisista continue rondando sua memória como um vulto antigo, mas agora, cada vez que tentar voltar, encontrará um templo fechado, um coração que não se abre mais por pena, uma alma que aprendeu a se proteger sem endurecer, porque você não se tornou frio, você se tornou inteiro, e quem se torna inteiro não precisa mais se dividir para caber na história de ninguém. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já está pronto. Pronto para quebrar o ciclo, para sair da hipnose, para deixar de ser alimento de quem nunca teve fome de amor, mas apenas sede de controle. E o mais bonito é que essa libertação não exige barulho, exige coragem, a coragem de ser quem você é, mesmo que isso custe a presença de quem sempre tentou apagar sua luz. Permita-se sentir o que está se movendo aí dentro agora. Talvez não seja clareza, talvez seja uma leveza nova, uma respiração diferente, um silêncio que agora tem paz, não culpa, porque este é o verdadeiro final, aquele em que não há revanche, só distância sagrada. Jung diria que este é o momento em que o self toma seu lugar, quando o eu verdadeiro deixa de sussurrar e começa a viver. E se em algum ponto desta jornada você se viu, se ouviu, se reconheceu, então leve isso com você, como uma verdade secreta, como um sussurro que te visita nos dias mais silenciosos, porque a maior transformação não é aquela que o mundo vê, é aquela que ninguém consegue tirar de você, a que te reconstrói por dentro, onde ninguém mais tem acesso. O narcisista morrer por dentro não é castigo, é consequência. E o empata que sobreviveu, vive com propósito, com inteireza, com beleza. E esse viver por si só é o golpe final, a vitória sem guerra, a luz que não precisa gritar, porque ilumina apenas por existir. Se algo te tocou aqui, não guarde só para você. Comente, compartilhe, espalhe esse caminho para quem ainda está preso, porque cada empata que desperta é uma corrente que se rompe. E se você sentiu verdade neste espaço, inscreva-se, não como quem apenas segue um canal, mas como quem se alinha a um movimento de cura, de consciência, de liberdade. Algumas verdades não precisam ser entendidas, apenas sentidas, e às vezes o maior ato de amor é partir.